Alô amigos, neste vídeo você vai conhecer a grandiosa história do Ceará Sporting Clube, que foi fundado em 1914, tem 45 campeonatos cearenses, 2 Copas do Nordeste de forma invicta e foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1994. O Ceará do grande Gildo e os seus incontáveis 261 gols, do Sérgio Alves, que fez 141 gols, desses 23 gols em 25 jogos contra o Fortaleza e por isso é conhecido como Carrasco. Enfim, todos os detalhes da história do Ceará Sporting Clube você conhece agora aqui no canal Roberto Kodama. A jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu! Pai d'égua! Estremece a arquibancada do Castelão! Juro pros senhores! A arquibancada do Castelão está sacudindo! O Ceará Sporting Clube teve seu início em 1914. Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire tiveram a ideia de fundar um clube, ao encontrar um grupo de amigos no Café Art Nouveau, na Praça do Ferreira. A ideia foi se concretizando. No início se chamava Rio Branco Futebol Clube e seu primeiro presidente foi Gilberto Gurgel.
as camisas eram de cor lilás e os calções brancos. Um ano depois, em 1915, uma assembleia escolhe um novo nome, Ceará Sporting Clube. As cores oficiais também mudam para preto e branco, devido à dificuldade de conseguir camisas na cor lilás. Já no primeiro ano, o Ceará vence o primeiro estadual e, na sequência, ganha mais 4 títulos de forma seguida, nos anos de 1915, 16, 17, 18 e 19, conquistando o pentacampeonato, uma das maiores façanhas do clube na sua história. Na final de 1922, o Fortaleza era o favorito, tanto que antes do jogo, a diretoria reserva um jantar em um fino restaurante da cidade. Mas o Ceará goleia o rival por 4-1, sagrando-se campeão e impedindo o tri do Fortaleza. Depois do jogo, o elenco do Vozão foi comemorar no mesmo restaurante em que o Fortaleza iria, aproveitando as mesmas reservas. A conquista de 1915 foi de forma invicta e sofrendo apenas 2 gols. Na final, o Ceará bateu Stella por 2-1 com gols de Humberto Ribeiro e Pacatuba. Em 2016, na final, o Ceará derrotou o Maranguape por 2-0, 2 gols de Walter Barroso. Na final de 1917, o Ceará venceu Stella por 1-0, gol de Gotardo. Em 1918, na final, o Vozão derrotou o Fortaleza por 2-0, com gols de Walter Barroso e Enoque. E o pentacampeonato veio em 1919, na final entre Ceará e Fortaleza, após estar perdendo por 1-0, consegue a virada nos minutos finais, com 2 gols de Walter Barroso. Na década de 20, o Ceará ganhou apenas 2 campeonatos cearenses, em 1922 e 1925. Na década de 30, o Ceará ganhou o bicampeonato em 1931 e 1932, mas depois disso ficou 6 anos sem títulos. O Ceará acaba com o jejum vencendo o Cearense de 1939 e de forma invicta. Em 1941, vence mais um campeonato invicto. França foi o artilheiro com 11 gols. No ano seguinte, conquista o bicampeonato com França de novo artilheiro, agora com 20 gols. Em 1951, mais um estadual, com Antoninho como artilheiro com 13 gols. A conquista do estadual viria novamente em 1948, com Alfredinho como goleador, com 29 gols. Em 1957, Ceará e Usina, vencedores do turno, partem para uma melhor de 3. Ceará vence a primeira, Usina vence o segundo jogo e na terceira e decisiva partida, o Ceará vence com o famoso gol de mão de Honorato. Em 1959, graças ao título estadual, o Ceará foi o primeiro clube do estado do Ceará a participar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro fez uma boa participação passando pelo ABC, porém acabou perdendo para o Bahia, que viria a ser campeão brasileiro neste ano. No início dos anos 60, veio a conquista do tricampeonato, em 1961, 62 e 63. Gildo foi o artilheiro no campeonato de 61, com 15 gols, e em 63, novamente foi o goleador, com 16 gols. Em 1964, o Ceará chega às semifinais do Campeonato Brasileiro, conseguindo o 3º lugar, sua melhor colocação na Série A. Em 1969, o Ceará foi campeão da Copa Norte-Nordeste, goleando o Remo por 3-0, com gols de Gildo, Magela e Zezinho. No dia 3 de agosto de 1971, um jogo inesquecível. Na final daquele ano, o Fortaleza estava vencendo o Ceará por 2-1. A torcida do Leão já fazia festa até que nos minutos finais do jogo, o Ceará empata com cobrança de falta do atacante Vitor, dando título ao Ceará. O bicampeonato chega em 1972. De 1975 a 1977, o Vozão conquista o tri estadual. No primeiro jogo da final de 77, o Ceará goleou o Fortaleza por 6-0. No segundo jogo, bastou o empate em 0-0 para comemorar o título. Em 1978, o Ceará ganha o tetracampeonato seguido.
Após perder o primeiro turno para o Fortaleza, o presidente Eulino Oliveira toma uma decisão inusitada. Convida para dirigir tecnicamente o Vozão no segundo turno Moésio Gomes, o Paim, um dos mais importantes nomes da história leonina. Foi o grande articulador da vitória. Montou um esquema impecável com seu consagrado quadrado de ouro. Tiquinho fez o gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo. No gramado vem Hamilton, roubando a bola, batendo na ponta para Ivani. Momentos finais, a jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu! Pai d'égua! Estremece a arquibancada do Castelão! Juro pros senhores! A arquibancada do Castelão está sacudindo! Ceará! A 1 minuto apenas do tetracampeonato, Edil!